Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Bob Mesquita, eu sou músico e advogado, especialista em Direito Constitucional e Direito do Trabalho, especificamente sobre Direito Trabalhista do músico e profissional de banda. Nosso escritório aqui em Fortaleza, Ceará, tem mais de 400 demandas só de músicos e profissionais de banda. Então nós temos vasta experiência sobre o tema e viemos aqui compartilhar com vocês em linguagem simples para que esses profissionais consigam entender o tema de hoje. E o tema de hoje é vínculo empregatício, ok? Então, no tema aqui, nesse vídeo, eu vou falar sobre três coisas. Primeiro, o que é o vínculo empregatício e os requisitos. Segunda coisa, eu vou falar sobre exemplos práticos de vínculo empregatício e de quem não tem vínculo empregatício. E no terceiro passo, na terceira etapa do vídeo, eu vou falar alguns exemplos de músicos, algumas perguntas, dúvidas constantes de músicos sobre o quesito vínculo empregatício, ok? Vamos lá. O que é o vínculo empregatício? Vínculo empregatício é a condição de empregado. Quem tem vínculo empregatício é empregado, ok? Ou seja, quem tem vínculo empregatício é empregado e tem direito a todas as verbas trabalhistas como qualquer trabalhador. De outro lado, quem não tem o vínculo empregatício, os músicos que não têm o vínculo empregatício, eles não têm direito às verbas trabalhistas, eles não são lastreados pela legislação laboral, pela Constituição, no que tange às questões trabalhistas. Então, esses músicos geralmente são chamados de freelancers, ok? Então, existem duas categorias, os músicos que têm vínculo empregatício e os músicos freelancers. Então, é bom que vocês entendam dessa forma. Para se ter o vínculo empregatício, o que é necessário? 4 requisitos. Primeiro deles, subordinação. Segundo, pessoalidade na prestação do serviço. Terceiro, regularidade, ou seja, não eventualidade na prestação do serviço. E o quarto requisito, que é o pagamento mediante pecúnia, dinheiro. Pecúnia significa dinheiro, ok? Vamos lá. Primeiro requisito, subordinação. O que é a subordinação? Subordinação, ela significa que você é subordinado ao seu empregador. Você é subordinado ao dono da banda, que lhe dá ordens, que direciona o seu trabalho, que ele diz o que você tem que fazer. Ou seja, você tem que tocar determinado repertório, você tem que ir para os ensaios, você é obrigatório a cumprir aquela agenda, você tem que cumprir os horários da banda de viagem, de shows. Então, tudo isso é subordinação. Toda a prestação de serviço do músico está subordinada ao empregador ou quem lhe represente, certo? Isso aí é a subordinação. Pessoalidade na prestação. O que é isso? Pessoalidade quer dizer é a condição de prestar pessoalmente o serviço. Ou seja, o músico ele não pode se fazer substituir. Ele tem que prestar aquele serviço pessoalmente, tem que ser ele prestando aquele serviço. Então isso é a pessoalidade, que é o segundo requisito para se ter o vínculo, ok? Terceira hipótese, terceiro requisito é a não eventualidade, ou seja, essa prestação de serviço ela tem que ter uma certa constância, ou seja, 2 shows por semana, 3 shows por semana. Aqui, eu vou abrir um parêntese, aqui no Ceará, em Fortaleza, Ceará, os juízes têm entendido que para se ter o vínculo empregatício, a banda precisa tocar no mínimo 6 vezes por mês. Ou seja, para se ter a regularidade na prestação, tem-se que ter pelo menos 6 shows mensais. Se tem no mínimo isso, então já dá para ter o vínculo empregatício. Se tem menos que isso, toca 3 vezes por mês, então não tem como configurar o vínculo empregatício, não tem como ser empregado, ok? E quarto requisito, que é o pagamento, mediante pecúnia, dinheiro. E esse pagamento, é bom se frisar, ele pode ser por mês, pode ser por semana, pode ser por cachê, ok? A gente vai falar sobre isso mais tarde. Então, esses são os 4 requisitos para se ter o vínculo empregatício. Se você tem esses 4 requisitos, você tem o vínculo empregatício, por conseguinte, você é empregado da banda, tá bom? Então, entenda isso, ok? Então, vamos lá. Vamos para as questões fáticas, para exemplos práticos. Digamos que nós temos aqui um profissional, músicos de banda. Músico de banda, ele viaja, banda eu digo forró, sertanejo, bandas geralmente viajam e que tem em torno de
13, 14 músicos. Essas bandas, elas geralmente são músicos fixos, músicos que recebem por mês, ok? Músicos que recebem por mês ou com pagamento por quinzena, geralmente por quinzena, é muito comum pagamento por quinzena. Esses músicos, geralmente, eles não podem se fazer substituir, músicos de banda. Esses músicos de banda, seja de sertanejo ou forró, repito, eles geralmente têm que ensaiar, têm que viajar. Então, esses músicos de banda geralmente têm um vínculo empregatício. Por quê? Porque eles têm os 4 requisitos. Quais são os requisitos? Ele tem pessoalidade, ele tem que tocar o repertório que o dono da banda ou o cantor escolher. Ele tem subordinação, ele toca o repertório que escolheram para ele tocar. Ele tem que cumprir os horários, ele tem que viajar, ele tem que ensaiar. Então, esse músico tem subordinação. Esse músico tem pessoalidade. Porque, geralmente, esse músico ele não pode se fazer substituir. Ele não pode colocar uma pessoa no lugar dele. Geralmente, o dono da banda não gosta que o músico coloque outra pessoa no lugar. Ou não aceita. Né? Ou não aceita. Então, isso é a pessoalidade. Ele tem regularidade, ou seja, ele toca no mínimo. Tem bandas aqui em Fortaleza, Ceará, que tocam 28 vezes por mês, viajam o Brasil todo. Tem bandas que tocam 15 vezes por mês, 12, 13, enfim, tem regularidade e tem o pagamento. Então, o pagamento mediante pecúnia, ou seja, ele tem os 4 requisitos. Então, geralmente, músicos de banda, seja de forró, bandas de sertanejo, bandas de axé, essas bandas geralmente são músicos que têm vínculo empregatício. Eu falo isso pela prática que nós temos aqui, a quantidade de ações trabalhistas que nós temos, ok? Músicos de bar, músicos que tocam em bar. Bar e restaurante também, pode-se entender. Esses músicos, geralmente, músico de bar, geralmente, não tem vínculo empregatício, certo? Por que esse músico não tem vínculo empregatício? Porque esse músico, o dono do restaurante não escolhe o repertório dele, ele toca o repertório que ele quer, ou seja, já peca na subordinação, ele não tem a subordinação, né? Ele pode, um dia que ele tiver outro evento, ele pode botar uma pessoa no lugar dele, pessoalidade, não tem a pessoalidade. O dono, às vezes, o dono do bar aceita que ele possa botar outra pessoa no lugar. O requisito pagamento mediante pecúnia, ele recebe. E a questão da regularidade, às vezes ele toca 2 vezes por semana num bar, 3 vezes por semana num bar. Mas ele não tem nem a subordinação e nem a pessoalidade. Entenderam isso? E para se ter o vínculo empregatício, tem-se que ter os 4 requisitos. E geralmente o músico de bar, músico de restaurante, eles não têm os 2 principais requisitos, que é a subordinação e a pessoalidade. Por quê? Eles podem atrasar o horário, eles podem pedir para começar mais tarde, começar mais cedo. Eles podem, músico de bar, músico de restaurante, eles podem colocar uma pessoa no lugar deles. Eles tocam o repertório que eles escolhem, ou seja, o dono do bar, o dono do restaurante não impõe o repertório, não dispõe, não manda eles terem que ensaiar. Então tudo isso é pessoalidade e subordinação, ok? Vamos lá, outra questão prática. Músicos, uma questão prática aqui que os músicos geralmente suscitam. Músicos que recebem por cachê. O músico recebe por cachê, então ele pensa que não tem vínculo, ele pensa que ele é freelancer. Olha só, é engano. Por quê? Tem músicos que recebem por cachê, mas tem todos os requisitos. Ele trabalha, digamos que o cara trabalha numa banda sertaneja, né? uma banda de música sertaneja, que ele viaja todo fim de semana, toca 3, 4 shows, tem que ensaiar para tocar toda semana, pelo menos um ensaio, ganha 300, 400 reais por cachê, pagamento mediante pecúnia, terceiro requisito, e o dono não aceita que ele seja substituído, pessoalidade. Ou seja, o cara recebe por cachê, mas tem um vínculo. Então ele é empregado. Ele tem direito a todas as verbas. Ok? É isso aí. Vamos a outro exemplo prático para a gente encerrar o vídeo, que é a questão dos músicos que não têm carteira assinada. Essa aqui talvez seja a grande dúvida dos músicos aqui em Fortaleza, sem dúvida, e no país também. Olhem só. O fato de você não ter carteira assinada não quer dizer que você não tem um vínculo empregatício. Tem músicos que têm o vínculo empregatício, que têm carteira assinada. Tudo formalizado, bonitinho, certinho. E tem músicos que não têm carteira assinada e também têm o vínculo empregatício e não sabem. E pensam que são freelancers porque não têm a carteira assinada. É um engano, ok?
Por quê? Porque a carteira assinada, o fato de você não ter a carteira assinada não quer dizer que você não tem os requisitos. Se você tiver os requisitos, se você toca toda semana, 3 vezes, 2 vezes por semana, se você recebe pagamento, seja por mês, por quinzena ou por show, e se você toca, só você não se faz substituir, é pessoal o serviço, tem a pessoalidade, certo? E se você deve obediência ao dono da banda em relação a horário, se você cumpre ordens do dono da banda, do cantor da banda, então você tem o vínculo empregatício, mesmo não tendo a carteira assinada, ok? Esse aí é um exemplo prático. Então, eu vou aqui, por último lugar, responder uma pergunta muito constante dos músicos aqui. O músico me perguntou o seguinte: trabalho numa banda, ganho R$2.000 por mês, uma banda de forró, R$2.000 por mês, não tenho carteira assinada, toco 4 vezes em média por semana e o dono da banda não permite que eu seja substituído. Olhem só, esse músico ganha R$2.000 por mês, pagamento mediante pecúnia, ele recebe por quinzena, primeiro requisito. Segundo requisito, ele diz aqui que toca 3, 4 vezes por semana, ele tem regularidade na prestação. Terceiro requisito, ele diz que não pode ser substituído, pessoalidade. E o quarto requisito, o fato de ele ter que cumprir ordens, ter que ensaiar. Então, ele tem todos os requisitos, mas não tem a carteira assinada. E ele pergunta, eu tenho vínculo empregatício? Tem vínculo empregatício. Tem vínculo empregatício, embora a sua carteira não seja assinada. E o último exemplo é de um músico que toca num bar. Ele pergunta o seguinte: toco num bar há 5 anos, ganho R$300 por noite, faço 2 apresentações por semana. Às vezes, quando tem outro evento, posso colocar outra pessoa no meu lugar, mas o dono nunca assinou minha carteira. Vamos lá. Esse profissional recebe pecúnia, ele recebe o pagamento, primeiro requisito, ele ganha dinheiro tocando lá, certo? Segundo requisito, ele tem regularidade na prestação, ou seja, regularidade na prestação. Ele toca 2 vezes por semana nesse bar, então tem a regularidade na prestação. Terceira coisa, ele tem, terceiro requisito, pessoalidade. Ele disse aqui que pode mandar outras pessoas no lugar dele. Ele não tem pessoalidade. Então, esse músico de bar, ele não tem o vínculo empregatício. E o dono da empresa faz bem em não assinar a carteira dele, não tem obrigação de assinar. E os músicos que têm o vínculo empregatício, o dono da banda do restaurante tem que assinar a carteira. Se você tem um vínculo empregatício, se você tem esses 4 requisitos, é obrigatório assinar a carteira. Se esse profissional não tiver a carteira assinada, quando ele vier deixar a banda, ele pode pleitear todas essas verbas como qualquer trabalhador. Que a Justiça Laboral, sem dúvida nenhuma, vai resguardar o direito desse profissional. Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído aí para essa grande gama de músicos aí do nosso país em saber mais sobre a sua profissão e dos seus direitos trabalhistas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.